Maravilha. Bom dia. Daqui a pouco a gente comenta até mais sobre este tema. Deixa eu chamar agora aqui para a nossa conversa, ele que está chegando na nossa programação, Fábio Fares, especialista em análise macro. Fábio, todas as quintas-feiras aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bom dia. Bom dia, Paula, Felipe, Vandique, Débora. Estamos aqui quinta-feira. Obrigada. Fábio, vamos lá, né? Queria repercutir vários temas com você, mas começando pela fala de ontem, que a gente viu do Jerome Powell, né? Sinalizando ali naquele encontro em Sintra, pelo menos mais 2 aumentos nas taxas de juros, falando que serão necessários ainda este ano para reduzir a inflação americana aí para a meta de 2%, né? Ele já tinha, acho que já sinalizado esta fala anteriormente, mas ontem acabou reforçando, acho que mais enfatizado que pelo menos este ano mais 2 altas serão necessárias. Primeiro que eu queria entender, né, a sua visão em relação a essa afirmação de Jerome Powell e se você acredita que realmente vai ser possível trazer essa meta aí para 2%, como ele acredita que só esses 2 aumentos vão trazer este efeito aí para conseguir trazer a meta da inflação para 2%. Eu acredito que sim, o mercado já espera essas 2 altas. Ele foi bem enfático tanto no comunicado, quando eles revisam as previsões dos próprios membros do FONC para juros médios mais altos, e ele foi bem honesto, olha, é só em 2025. Então, o que ele está fazendo agora é avisar o mercado do seguinte: não significa que juros precisam ficar altos até a meta ser alcançada, porém eles vão ficar altos por mais tempo e, em contrapartida, a partir do momento que a gente enxergar uma trajetória consistente da inflação rumo à meta, a gente pode começar a afrouxar o aperto monetário. Esse é agora o balanço que o mercado quer tentar entender desses prazos. Por quê? A pausa gerou muito ruído. Se você tem um problema e você está adiando resolvê-lo, por que você pausou? Ontem saiu à tarde, logo após a fala dele, o teste de estresse dos bancos americanos. E a gente percebeu que todos os bancos, segundo divulgado pelos dados do teste de estresse, estão tranquilos e passaram com folga em tudo isso. O mercado agora quer entender. Então, por que você parou? Porque o medo era que bancos estivessem com problema. Fazendo uma comparação com 2008, a gente tem que lembrar que um pouco antes da Lehman abrir o bico, em setembro de 2008, o stress test do primeiro semestre garantia que a chance de alguma coisa acontecer era menor do que 40%. E a gente viu que a Lehman não conseguiu honrar e foi depois uma escalada. A gente teve o Bear Stearns, aí veio o Lima, Fannie Mae, Freddie Mae, e tudo isso gera desconfiança. O que não pode contaminar o mercado, dado que ele já usa o Fed como sendo um percursor errado, que fez muita coisa errada na condução do combate à inflação, é a desconfiança que tem algum problema no sistema financeiro e por isso que ele está se pautando pela velocidade de pausar, subir de novo, pausar, subir de novo. A curva hoje tem julho e tem novembro como altas. Então fica ainda uma reunião sobe, a outra para. Uma sobe, outra para. Não pode ter desconfiança que é porque o sistema está fragilizado. Ontem, inclusive, eu lembro que ele falou que o Fed ali não está focado nas expectativas dos mercados em si, né, trazendo a esse ponto aí a preocupação em trazer realmente, de fato, a inflação para dentro da meta. E um dos pontos, acho que importantes também, que ele falou em relação ao trabalho, né, o mercado de trabalho, mas a gente sabe, Fábio, que um dos componentes também que acho que tem atrapalhado bastante a queda da inflação, pelo menos você tem comentado sempre aqui com a gente, é em relação ao valor ali do aluguel, né? O Powell também chegou a comentar ontem que esse valor do aluguel só deve se normalizar em 12 meses. Eu queria entender também um pouco da sua visão em relação a estes pontos que podem ser aí ainda fatores importantes a serem monitorados para conseguir, de fato, trazer a inflação aí para dentro da meta dos 2%. O problema de aluguel, e agora nós temos visto nos últimos dias, os últimos dados do mercado imobiliário mostrando um aquecimento de novo, vindo bem superior, é tudo uma questão de oferta e demanda. O que a gente tem percebido aqui nos Estados Unidos é que muitas pessoas têm colocado as casas no mercado
para tentar pegar esse pico de preço das vendas das casas que ainda não caíram o suficiente em relação ao aumento da taxa de juros. A hipoteca de 2 anos atrás era 3, 3,5, está 6, 6,5 agora, para crédito bom. Para crédito médio e ruim, para acima de 7. Então, tem muito estoque de casa à venda e tem pouco estoque de aluguel. Isso pressiona o aluguel. Só que agora é a temporada, nós estamos no final do ano letivo, férias escolares. Agora é quando o americano faz o movimento de se mudar, porque ele aproveita o gap de não ter aulas. Aqui o peso da escola é muito grande. O que a gente tem que olhar? Durante essa temporada, se vai ter venda suficiente ou se esse estoque vai reverter para aluguel. Eu conversei com o Cabral hoje de manhã no Morning Call dele e eu falei isso. Na minha rua tem 3 casas à venda há mais de 30 dias, coisa que há um ano atrás era impossível, a casa ficava uma semana à venda. Só que não tem quase casa para alugar no meu bairro, a maioria é para vender. Então essa transição é importante, porque se o estoque de casas para alugar aumenta, teoricamente o preço vai dar uma aliviada. Quem segura o preço? O mercado de trabalho aquecido, que dá a esperança do comprador ter renda. Então, é um tripé que a gente tem que ver como vai se desenvolver daqui para frente. Fábio Fares, muito bom dia. Felipe falando aqui agora. E para contribuir ainda mais com todos esses desafios do Federal Reserve, a gente teve o dado do PIB hoje nos Estados Unidos, 2% acima das projeções, e também número de seguro-desemprego, né, que mesmo com todas essas preocupações, acabou vindo um pouco abaixo, mas como teve feriado, a média móvel aí ainda continua bastante elevada, né? 239 mil solicitações nesta última semana. O cenário nos Estados Unidos está difícil de trazer, né, uma percepção de que o Fed não vai continuar o aperto e que vai estar cada vez mais difícil trazer inflação para a meta. Como a gente tem visto, inclusive, você muito bem comentou essas últimas declarações do Powell. O Powell ele sempre fica esperando dados da economia, dados de emprego, de PIB, de inflação e tudo mais, mas os indicadores que estão saindo, pelo menos nos últimos tempos, não estão muito colaborativos com a percepção, com o trabalho do Powell, né? Cada indicador a gente vê a economia americana cada vez mais resistente, resiliente, pujante, dando dor de cabeça para o presidente do Fed, né? A gente vai ter um dado amanhã, que é a inflação do Banco Central, o PCI, que vai ser muito importante a gente olhar a composição dele e ver as áreas de pressão. Por quê? Agora com o mercado imobiliário mostrando mais resiliência e, de novo, a gente teve uma surpresa positiva para o mercado de trabalho, porém negativa para a missão do Fed, que foi os pedidos de seguro-desemprego. Depois de algumas semanas rodando acima de 250 mil, vindo bem abaixo do esperado, o esperado era 266 mil, veio 239. O que conversa com o PIB mais forte também. Um PIB mais forte, uma economia mais aquecida, tem mais emprego, tem mais gente empregada. Porém, o que tem que separar e o que daí as pessoas levam para o lado pessoal e não entendem que não somos nós que torcemos contra, mas a missão do Fed para se resolver o problema da inflação é desacelerar a economia, não tem como fazer de outra forma. Então torna o trabalho do Powell e o desafio para o Banco Central americano muito maior. E o que começa, Felipe, com o tempo, questionar se será que vai parar mesmo só com mais 2 altas ou vai ter que continuar de conta a gota subindo juros até achar um patamar de contração econômica? Porque na divulgação do PIB, a gente viu que a renda disponível aumentou, ou seja, o americano está com mais dinheiro para gastar, que nesse momento, infelizmente, é ruim por causa da inflação, porque ele vai gastar onde? Em serviços, que já é uma coisa que está extremamente pressionada. Se isso se voltar para moradia, para gastos maiores, é mais preocupante ainda, porque mostra que o próprio americano está assim, a inflação que se dane, a gente vai se acostumar. E a gente sabe que, pelo histórico que temos no Brasil, da experiência com lidar com inflação, quanto mais tempo demora a inflação para voltar para a meta e você vai se acostumando, vai criando aquela inércia. Então as pessoas já começam a reajustar coisas acima da inflação, porque sabe que ela vai vir e vai pegar, e vira uma bola de neve, como é no Brasil, por causa do nosso histórico, a gente vê
todo o mecanismo e as oscilações que Banco Central e governo têm que fazer para combater isso daí. Quer fazer perguntas também para o Fábio Fares? Manda ver, Van Dijk. Olá, Fábio, bom dia. Como é que você está? Sempre um prazer conversar com você. E, de novo, concordo com os seus pontos. O que eu ia falar é algo que eu já aludi no passado e trago frequentemente, que Banco Central não pode ficar telegrafando para o mercado aquilo que vai fazer e o mercado falando o que quer. E a condução da política monetária nos Estados Unidos pelo Powell, me parece que ela foi um jogo assim de dominó. Eu boto uma peça aqui, ele bota uma peça lá. Todos os aumentos estavam precificados. Nenhum aumento conseguiu impactar as expectativas do mercado. Era tudo praticamente alinhado justamente como estava esperado. E uma das maneiras, né, até academicamente falando, né, de você fazer uma contração que pode levar a uma recessão, mas uma contração econômica para reduzir e trazer a inflação em linha com as metas, é dar a vulga paulada do Volcker, né? Em 1979, no começo dos anos 80, a inflação dos Estados Unidos atingiu 14%, 16% e praticamente estava indomável. E o perigo da inflação entrar em inércia é que a economia se acostuma, como aconteceu no Brasil e ainda é o caso, e a gente acaba indexando toda a economia, né? Todas as atividades mudam preço com frequência e essa inércia inflacionária pode levar a consequências muito severas, como aqui ou como a situação na Argentina ou na Turquia. Bom, o meu ponto é, existe na sua percepção alguma expectativa de uma surpresa por parte do Powell e ao invés de fazer mais 0,25, esse conta-gota, passar uma mensagem de 0,75, já chegamos em taxa positiva de juro real e aí a economia acorda. Eu sei que o grande perigo e o grande receio do Powell é o impacto disso nas mortgages, principalmente nas flexíveis, né, nas hipotecas flexíveis e o que aconteceria com o mercado, não necessariamente o mercado de emprego, né, o mercado de trabalho, mas com relação ao mercado de real estate, que é um grande esteio da economia e da poupança dos americanos. Eu acho que o Powell está enxergando uma trajetória pós-verão de uma inflação realmente vindo para níveis muito baixos, um período longo de deflação, e ele está apostando nisso. Eu não acredito que o Banco Central americano vai, em algum momento, ser duro, porque sempre que ele foi duro com muito medo e transpareceu isso para o mercado. A desaceleração de altas de 0,75 para 0,25 foi muito rápido. Ele deu uma de meio no meio do caminho e já se arrependeu e já foi para 0,25, porque a impressão que a gente tem aqui, pela postura do Banco Central e o discurso dos próprios membros, eles não querem ser responsáveis por colocar a economia em contração. Eles querem sempre fazer o trabalho deles da melhor forma, que eles consigam alcançar o objetivo sem causar dor. Só que nós sabemos que política monetária contracionista, em algum momento, para ela funcionar, ela tem que causar dor. Eu não vejo a postura do Powell hoje condizente com lá na frente ele dá uma de Volcker, ele dá uma paulada nos juros. O que pode acontecer, e é o cenário que o mercado tem probabilidade já de precificação, é a gente ficar de 0,25 e pausa, 0,25 pausa, porque também, Van Dijk, quanto mais normal o mundo vira, mais fácil é o período desinflacionário americano. A economia americana ela é deflacionária por natureza. É um fenômeno que não se explica. Se a gente tirar uma foto dos Estados Unidos antes do Covid, os números eram muito parecidos com o que a gente tem hoje em termos de pleno emprego, taxa de juros do longo prazo rodando onde estava, o Fed Fund estava em 2,5%, se eu não me engano, e a gente tinha o Fed injetando dinheiro e a inflação não chegava a 2%. Lembra que pré-Covid, os Estados Unidos estavam tentando levar a inflação para 2%, porque tem muita coisa nos Estados Unidos da deficiência que não afeta a inflação.
O problema é quanto tempo vai demorar para o mundo voltar a ser o que era pré-Covid. A gente vê que a velocidade de dezenas de lugares é totalmente diferente. Olha a Europa e cada um dos seus países, olha a própria Ásia, olha a China, Japão e olha para o nosso Brasil, como tudo acontece em outra velocidade. Se tem alguém que merece ser condecorado pelo que fez, apesar das críticas que leva agora, é o Brasil e o Banco Central brasileiro, que foi o primeiro a começar a fazer, fez sem dó porque está acostumado a fazer isso e resolveu o nosso problema. Tanto que hoje a grande briga do brasileiro, governo e Banco Central, é totalmente o oposto do resto do mundo. Por que você não corta juros muito rápido? E o resto do mundo ainda está pensando, eu vou ter que subir mais juros. Então, a condução foi errada e eu não acredito que eles mudem isso até resolver o problema. Maravilha. Ô Fábio, eu estava inclusive levantando alguns dados aqui, peguei umas informações. A gente fala bastante sobre esse cenário ainda desafiador nos Estados Unidos e os impactos que isso tem nas bolsas, né? E claro, com toda esse otimismo com as empresas de tecnologia puxando os indicadores aí americanos. Aí eu estava vendo, o S&P subiu praticamente 14% no semestre, né? Se a gente contar que o semestre termina amanhã, 14%. Nasdaq, 30%. Inclusive caminhando para o melhor primeiro semestre desde 1983. E aí a gente sempre fala, né? Vê direito, tira as empresas de tecnologia, você vai ver que o cenário não é tão bonito assim, a fotografia não está tão bonita assim. Mas justamente esse otimismo com inteligência artificial acabou puxando uma série de empresas. Como que você está vendo esse desempenho tão bom, esse otimismo com inteligência artificial? De repente até lembra daquela bolha do .com lá, de que qualquer empresa que tinha .com no nome já subia rapidinho, só de entrar na bolsa já estava tudo certo. Mas enfim, eu queria saber essa avaliação desse cenário, né, Fábio, justamente por conta de um bom desempenho dos índices, mesmo que em detrimento de um melhor patamar ainda dessas empresas ligadas à tecnologia e inteligência artificial. A gente viu e fica com esse medo porque eu acho que é totalmente diferente, tá, Felipe? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu acho que a inteligência artificial ela pode criar uma bolha se a gente começasse a ver empresas pequenas com valuations totalmente estourados. Agora, é muito difícil. A NVIDIA está negociando 50 vezes preço-lucro, está extremamente esticada, mas é uma NVIDIA, uma empresa de $1 trilhão. E o que precisa acontecer para ela voltar para o preço de equilíbrio dela? O que uma Apple precisa passar para voltar para o preço de equilíbrio que o mercado ache justo? Essas empresas acabam sendo caras por natureza. E a maioria delas, inclusive as principais, as 5, Microsoft, Apple, a Google, a Amazon, elas têm muito caixa, o que ajuda num momento como esse, o caixa delas rodando a 5% de juros nos Estados Unidos. Então, eu não vejo que é uma bolha, o que eu vejo virou uma coisa onde todo mundo correu para segurança, porque elas são empresas que te passam segurança. NVIDIA teve um destaque maior, porque vamos lembrar que no final do ano passado ela sofreu sanções do governo americano, então ela já veio de uma base muito baixa, se eu não me engano, ela chegou a valer $80 por ação, depois que o governo proibiu as importações para a China, e veio esse boom de inteligência artificial, onde ela tem uma vantagem competitiva enorme em relação ao resto, pelo que faz. Agora, o ponto importante que você levantou é olhar o resto, olhar os outros setores, os setores que não andaram, olhar as empresas que não andaram, principalmente de economia real, consumo básico, um Costco, um Walmart, uma CVS, Home Depot, e entender quais são as dificuldades dessas empresas hoje no cenário atual. E todas elas que reportaram resultado deixaram claro que um ambiente de inflação mais alta e juros mais altos, elas não vão ser capazes de entregar os resultados esperados. E estão já vendo cenários de uma possível recessão. Se essa recessão vai se materializar, só o tempo vai dizer. É a mesma coisa que a gente olhar para a curva de juros americanas e lembrar que
sempre em 96% das vezes que a curva inverteu, e essa vez ela inverteu numa magnitude muito maior, os Estados Unidos entrou em recessão. Essa vez vai ser diferente ou vai ser igual? De novo, só o futuro dirá. Agora, os sinais são de alerta. Não dá para se empolgar, sair achando que nada vai acontecer, como ao mesmo tempo eu acho que também já não dá para ficar achando que o mundo vai acabar a qualquer momento. O tempo vai fazer essas coisas se equilibrarem. A gente só tem que tomar cuidado para não se empolgar demais nem se deprimir demais. Ô, Fábio, tem outro ponto importante, ainda nesse segmento que a gente estava falando, você citou a NVIDIA e outras empresas de chip também, mas está tendo toda aquela restrição para envio de chip de inteligência artificial para a China, né? E causando também não só, né, talvez uma pressão ali comercial, mas talvez diplomático também. Essa história Estados Unidos e China também merece ser monitorada de perto, né? Porque pode escalar a qualquer momento. Exatamente. Eu acho que o grande problema na equação que a gente tem de solução para a economia global, inflação e tudo mais, é um evento geopolítico, principalmente China e Estados Unidos, e que cada vez mais ganha força. Taiwan é um dos maiores centros produtores de semicondutores, dos chips. Os Estados Unidos já tem um pé lá. A China quer tomar e fala que vai tomar Taiwan em algum momento, porque Taiwan é chinesa. Inclusive, já tem base chinesa em Cuba. Então, assim, você me cerca de um lado, eu te cerco do outro, e a gente está vendo que tem muita coisa que pode acontecer. Agora, de novo, Felipe, vai acontecer hoje? Vai acontecer amanhã? Não vai acontecer nunca? A gente não sabe. Tem que ficar em alerta. O que a gente sabe hoje? Que temos um desafio grande na economia americana, que é uma das maiores economias do mundo. Temos um desafio grande na economia chinesa, que é uma grande economia que puxa o mundo, são os dois locomotivas do mundo, e que ainda eles podem, entre eles, ter um problema geopolítico que vai gerar mais problema também. Tem que ficar alerta e saber o que fazer. Respeitar seu plano e não achar que tudo se resolveu. Para mim, o principal ponto é esse. Tem muitos desafios pela frente. Bolsa com 30% de alta, 15% de alta, pô, legal. Quem pegou, parabéns. Agora, não ache que isso é para sempre. Maravilha. Fábio, vou pedir um minuto aí da sua atenção. Quero, inclusive, que você comente em seguida. Agora, a gente está tendo ali a fala de Roberto Campos Neto, né, nessa coletiva sobre o relatório trimestral do Banco Central. Vamos ouvi-lo. Em sua reunião de número 255, dos dias 20 e 21 de junho, considerando os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75. E entende que essa decisão é compatível com a inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante que inclui o ano de 2024. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização de flutuações do nível de atividade econômica e fomento de pleno emprego. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia. O Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção de taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e da atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Muito obrigado.
Bom, então passamos agora para... Fala aí de Roberto Campos Neto, né? Fala bem rápida, sucinta, por sinal, no qual ele enfatiza ali, né? Ele leu todos os comentários que já haviam... Ele acabou falando, né? Depois dos comentários que já haviam sido feitos, mas ele ainda foi muito específico em falar sobre essa questão do comunicado versus a ata, que era o que a gente estava falando até anteriormente aqui. Eu queria voltar tanto com o Fábio e com o Vandick, se possível, para a gente comentar sobre isso, até porque agora há pouco a gente estava falando, né, Vandick, o comentário da ata, a ata ali sendo diferente, inclusive, do comunicado. Muita gente criticou, falou que foi feita ali com casas de... Parecia até, inclusive a própria ministra falou isso, parecia que foi feito por órgãos diferentes. O Campos Neto disse que ele leu todos esses comentários que foram feitos em relação ao comunicado e à ata do Copom, né? E ele voltou a falar em paciência e serenidade, que os próximos passos dependem da evolução das condições. Ele ainda falou, né, que ata versus comunicado são dois instrumentos de comunicação diferentes, né? A função do comunicado é comunicar e expressar uma opinião de consenso. A ata tem a função de explicar o que foi discutido na reunião com um pouco mais com mais transparência. Aí trazendo essa diferença. Ô, Fábio, eu queria entender também um pouquinho da sua visão sobre este tema, inclusive, né? A gente estava aqui, o Vandick até deu a opinião dele já sobre comunicado e ata, né? Que foi muito criticado por alguns aqui, que realmente não estavam ali condizentes. Mas eu queria entender um pouco da sua visão, se aí também nos Estados Unidos acaba acontecendo de alguma forma, né, essa percepção um pouco diferente, muitas vezes, em relação às falas de Jerome Powell, quando vem, e também depois, né, quando é divulgado, então, ali o comunicado do Fed. A diferença aqui, Paula, é que o americano está mais preocupado em seguir a vida dele do que se meter onde não entende. É diferente do Brasil, que todo mundo é especialista e não entende porcaria nenhuma de nada, entendeu? Por isso que o Brasil é um país de terceiro mundo subdesenvolvido. Porque tem um monte de especialista em espertalhão, em vez de você fazer o seu trabalho e seguir sua vida, não. Você vai ficar dando pitaco, achando que uma coisa é isso, uma coisa é aquilo. Eu, se fosse o Roberto Campos Neto, já teria colocado meu cargo à disposição do governo e deixado ele à vontade para fazer aquilo que ele quer. Porque o trabalho dele é bem feito e ele está fazendo exatamente o que o Vandick falou. Ele está segurando mais do que ele pode para ganhar espaço, para cortar juros agressivamente e levar a Selic para 9%, dado que juros neutros são 4,5%, como ele bem deixou claro na ata. O problema é que o Brasil é bom de apontar o dedo para os culpados em vez de fazer o trabalho. É mais fácil você terceirizar a culpa e falar a culpa dele, a culpa do fulano. Eu vejo pelo chat aqui da galera, tem um bando de especialistas e um monte de coisa. Ninguém produz nada. Então, enquanto ninguém levantar a bunda do sofá e for seguir a vida e trabalhar e produzir, o Brasil vai ser isso, o país da opinião, o país dos especialistas. O Campos Neto não precisava estar passando pelo que ele está. O cara não foi eleito melhor Banco Central do mundo 2 anos seguidos por um trabalho porcaria. Muito pelo contrário. Bancos centrais globais estão consultando o Banco Central brasileiro para aprender como lida com a inflação, como combate as coisas e como faz o trabalho de casa. Mas eu achava melhor ele sair, o governo vir aqui no chat da BMC e pegar os especialistas que sabem tudo de tudo e pôr para conduzir a política monetária, que daí o Brasil vai para o primeiro mundo assim, em questão de 2 meses. Fábio, preciso só falar, né, que você disse aí, o Brasil é o país da opinião, depende da opinião, viu, Fábio? Não são todas, só né, deixar aqui no ar aí um pouco disso também, tem que tomar muito cuidado agora com isso. Ô, Vandick, o Roberto Campos Neto disse que não tem como responder o que é correto sobre a precificação de mercado, nenhuma ata ou comunicado é perfeito, a gente se esforça para fazer o mais perfeito possível. Parcimônia é sobre os próximos passos, mas não temos como adivinhar o que será feito. Queria que você comentasse também as falas aí de Roberto Campos Neto. Como eu já disse, Roberto Campos é um economista técnico por excelência, que é o que economista tem que ser. Eu sou economista, eu não, quando eu analiso a economia, eu analiso de maneira fria, calculada, pautada em números. Rodo regressões, comparo uma série de cenários possíveis, faço simulações e é daí que vem minha opinião. Minha opinião não vem do ar. E é a mesma coisa que acontece com o Roberto Campos, que é mais técnico ainda do que eu, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem que ser técnico por excelência. Na fala do Roberto Campos, um ponto que me chamou a atenção e que corrobora com o meu argumento de que é possível sim que haja um corte em agosto, mas existe uma possibilidade que não é pequena que não haja. Porque a preocupação do Banco Central não é com a economia agora, spot.
A preocupação com o Banco Central são 12 meses, 18 meses e 24 meses. Porque o spot, o Brasil hoje, ele já tem muito determinado o que vai acontecer até o final do ano. A preocupação com inflação e condições econômicas é com 12 meses, 18 meses, 24 meses. E ele falou em condições econômicas de médio e longo prazo, que é exatamente a razão que eu digo que não existe uma possibilidade de a gente afirmar que vai ser em agosto. Sim, tudo indica que a economia está convergindo para a meta de inflação, que a gente tem tido queda, em função das taxas de juros e a atuação exímia do Banco Central brasileiro. Sem sombra de dúvida, uma atuação de tirar o chapéu e o mundo inteiro se curvar a essa atuação do Banco Central. Errou, corrigiu o erro, é perfeitamente humano e esperado que a gente corrija o erro, que a gente erre, e depois a gente encaminhou a coisa muito bem feita com essa subida de taxa de juros, sem oscilações, sem precipitações, né? Foi feito um trabalho muito bem feito. Agora, a grande preocupação do Banco Central e a minha preocupação é ancoragem das expectativas de médio e longo prazo, porque isso vai determinar a taxa de juro futuro, certo? A nossa preocupação não é com a taxa de juro hoje, é a taxa de juro daqui 12 meses, daqui 10 meses, daqui 11 meses, daqui 2 anos, porque é isso que vai dar as condições para investimentos no setor produtivo, certo? Segundo ponto, condições de longo prazo, né, de médio prazo, de longo prazo, e depois o hiato do produto, tá certo? Preocupação que tem foco técnico. Portanto, eu digo que não existe nenhuma discrepância do ponto de vista funcional ou ético da ata e do comunicado. Isso vale notar. O Banco Central, obviamente, ele é pressionado por diversos lados. Agora existe um conluio entre governo e mercado trabalhando do mesmo lado para apertar o Banco Central para baixar a taxa de juros. E o Banco Central, sim, está fazendo um trabalho muito bom, técnico, e tem olhado esse horizonte de maior longo prazo, de mais longo prazo do que o governo ou o mercado olha. Portanto, está agindo certo. Tiro o chapéu, parabéns, Campos Neto. Maravilha. Só para finalizar aqui rapidinho, Fábio, queria trazer a sua última opinião em relação a... Também eu vou ouvir do Van Dijk em relação à Alemanha, né? A gente estava até falando mais cedo aqui, trouxe uma nota, que a capacidade da Alemanha de atrair investimento sofreu uma grande queda, teve uma fuga aí muito grande de investidores da Alemanha, mostrando, né, isso com os dados que foram apresentados referentes ao ano de 2022, né? Saída de 135 bi de euros em investimentos e uma entrada de 10,5 bilhões de euros. Queria entender também a visão de vocês em relação a estes números. A Alemanha que tem passado, né? A gente viu aí bastantes dados negativos em relação ao dado de confiança do consumidor que caiu, há uma grande ainda preocupação em relação à inflação, mas de certa forma, como que você enxerga, principalmente esse número agora desse fluxo menor referente a 2022, mas qual a sua visão em relação a isso, Fábio? A Alemanha ela foi a primeira da zona do euro a realmente entrar em recessão técnica. Sem a Inglaterra para dividir a conta com ela da zona do euro fica bem complicada. É normal investimentos saírem, procurarem outros lugares, porque sabe que a economia alemã vai continuar esfriada por um bom período, porque não tem que resolver só o problema da Alemanha, ela sofre com o problema da zona do euro inteiro. Não que a Inglaterra esteja em condições melhores, porque a inflação na Inglaterra está muito mais pressionada. Porém, a Inglaterra tem que lidar com ela mesma. O Reino Unido, o problema dela, não tem mais um bando de outros países que às vezes têm problemas maiores e a Alemanha arca com as consequências, a Inglaterra está por conta própria. Quando a gente entra em recessão, é normal essas coisas começarem a sinalizar, porque o mercado se antecipa. Então, o próprio pessoal que já tinha coisa lá começa a sair para buscar segurança, para buscar lugares onde vai ter crescimento, porque recessão significa que você não vai ter lucro. Então, você continuar colocando capital, continuar investindo num lugar onde você vai ter uma contração da economia e você poder fazer isso em outros lugares, é meio que um acontecimento em sequência do outro, que é normal isso acontecer.
Quando que isso vai voltar? Quando os índices de confiança começarem a sinalizar que o povo está tendo confiança de novo, que os executivos estão vendo confiança de novo. Então é monitorar índices de confiança. Agora, o problema da Europa, ele não é tão grave quanto dos Estados Unidos, mas o período dele pode ser maior porque a Europa também depende da China. Muito mais do que os Estados Unidos depende de fatores externos para conseguir se resolver. Então, a longevidade desses problemas na Europa podem ser ruins, porque é como o Van Dijk falou, ninguém está fazendo nada hoje olhando para o agora, está olhando daqui a 12, 24 meses, que é o que importa. Por quê? Você quer ter uma trajetória consistente, nem que seja crescimento menor, mas consistente de crescimento. E isso hoje, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e principalmente em países como a Alemanha, você não consegue ter.